Bom, mais uma vez, sejam bem-vindos de mais uma aula de análise complexa de várias variáveis. Vamos recomeçar. Então, o que vamos fazer hoje é o teorema de Runge, que é um teorema sobre propriedades de aproximação de funções analíticas em conjuntos compactos. Então, a última aula, a última vez que nós fizemos, a primeira parte da demonstração, de alguns primeiros contas, então, alguns casos. Mas eu vou relembrar do teorema e fazer a parte mais complicada a parte mais complicada é depois entender, então fazer a definição do involutivo. Eu acho que isso é a palavra certa em português, mas já eu chego falando isso. Tá, então, voltando, nós temos o teorema de Runge. Um teorema que eu considero ômega em C um domínio, K um subconjunto compacto. Então, as seguintes são equivalentes. Então, isso é sobre o par, o duplo de K, de ômega é K. Isso depende de K, depende de ômega. Então, a primeira é que toda função analítica, vou dizer, então isso é U, então uma função analítica é definida em algum conjunto aberto, alguma vizinhança de K, então para W em ômega, alguma vizinhança de K. Então, pode ser aproximada uniformemente em K por funções analíticas em ômegazão. Então, pode ser aproximada uniformemente em K por funções analíticas, por funções em A de ômegazão. E a segunda condição é topológica, então isso quer dizer que o conjunto aberto ômega menos K não tem componentes que são, então isso é a mesma que toda componente conexo de ômega menos K desculpe, eu vou dizer nenhum componente conexo disso é relativamente compacto, relativamente compacto.
compacto em ômega. Então, e essa condição, então 2, a condição é que ômega é um componente, não satisfaz que o fecho em espaço euclidiano intersecte com ômega, então isso é o fecho relativo em ômega, não tem isso compacto. Então, o fecho relativo em ômega não pode ser compacto. Nem componente relativamente compacto em ômega. Okay. E a terceira condição é que para todo ponto z em ômega menos k, existe uma função f analítica em ômegazão, tal que o valor absoluto naquele ponto é estritamente maior que o sup de valores que a função toma em valor absoluto sobre o compacto. Tá. Então nós vimos várias coisas já sobre essas condições. Eu já falei sobre como entender condição 2 e também condição 3. Eu falei de como condição 3 é, uma certa forma, uma noção de convexidade relativa ao conjunto de funções analíticas em ômegazão. E a segunda condição aqui é puramente topológica. Então as três condições dão uma relação entre topologia, condições topológicas e condições analíticas. E também eu vi que a demonstração que eu vou fazer hoje é relacionada e dependente sobre um corolário sobre o teorema de Hörmander. Então, para entender a demonstração que eu vou fazer, então é necessário ter uma certa familiaridade com o teorema de Hörmander. É o teorema de representação de His, que é um resultado sobre representabilidade de funcionais lineares contínuas. Então, isso é como relacionar isso, ou como uma funcional define uma medida. E a gente vai chegar lá. E o que a demonstração que a demonstração que eu fiz, eu acredito, é que eu mostrei que 3 implica 2. Eu não sei se mas eu acho que eu não fiz a próxima condição de que 1 implica 2. Então, a demonstração é que 1 implica 2. Então, agora eu vou mostrar que 3 implica 2. Então, não.
Isso é o contrário. Eu fiz que 3 implica 2, agora eu vou fazer aqui 1 implica 2. Tá. Então, suponha que 1 é verdade. Uma verdade é que 2 é falso. Então vou querer chegar em uma contradição. Então essa redução ao absurdo não é uma. Então todo mundo tem receio desse método de demonstração, mas isso funciona. Então seja ou em ômega menos k um componente conexo, então tal que o fecho intersect com ômega é compacto. Então seja f uma função que é analítica em alguma vizinhança do conjunto compacto K. Então a ideia é que eu tenho ômega aqui e eu tenho o conjunto compacto então isso é o conjunto compacto K e então o complemento é ômega menos K, tem essa parte no exterior mais essa parte no interior. Então isso é o caso que eu estou supondo. Eu estou supondo que 2 é falso, então eu tenho uma configuração meio assim. Então essa parte no interior é um componente conexo dessa diferença dos conjuntos e o fecho é completamente contido em ômega. Então o fecho dessa parte aqui é completamente contido em ômega. Então para seja f uma função que é analítica em alguma vizinhança de conjunto K. Então definida em alguma vizinhança K. Então por que eu estou supondo que seja verdade, existem Fn funções definidas. Então existem funções definidas no domínio inteiro, tais que Fn converge para F uniformemente em K. Então isso é a condição dessa condição aqui, que toda função f que eu tenho lá pode ser aproximado. Então para qualquer n existe uma função Fn holomorfa em omegazão, tal que a diferença em K o supremo seja menor ou igual a 1 sobre n. Então eu tenho essa convergência uniforme no conjunto K. Tá. Então o bordo desse componente, então o bordo de ômega por esse
Então, por essa hipótese aqui, o bordo de O não intersecta o bordo de ômegazão. Então, isso implica que o bordo do fecho de ômega, ou o bordo de O, é contida no bordo de K. Então, isso é contida no bordo de K. Isso é um caso nesse desenho, mas isso é uma consequência da hipótese aqui. Então, logo, logo, o sup sobre o fecho de O, a diferença de Fn menos Fm, isso, Fn menos Fm é igual ao sup sobre o bordo de O, de Fn menos Fm. Então, isso é o princípio de máximo. Isso é menor ou igual ao sup sobre K de Fn menos Fm. Então, isso vai para zero quando quando n e m vão para zero. Então, isso quer dizer que a sequência Fn é Cauchy em ômega barra, então convergente para alguma função Fzão, e essa função Fzão deve ser analítica e essa função é analítica em O e também é contínua no fecho de O. Sim. Então, isso é analítica em O e contínua até o bordo, é que F é igual a Fzinho, que é o limite em K, no bordo dessa região. E então o exemplo que nós pegamos, então isso vale para qualquer F, mas nós fazemos a mesma coisa. Então por exemplo eu pego F de Z igual a 1 sobre Z menos zeta para algum Z zeta em O. Então, para algum zeta aqui, essa função é definida numa vizinhança de K, porque então isso é analítica. Isso é analítica em alguma vizinhança um epsilon vizinhança do conjunto compacto K. Eu não dei a notação desse conjunto, mas isso é todos os pontos de distância menor de epsilon do conjunto K. Então, quando eu tenho o ponto zeta aqui no meio de O, então 1 sobre Z menos zeta é analítica em uma vizinhança de K. Então eu posso fazer essa brincadeira para a função f igual a 1 sobre Z menos zeta. Então isso quer dizer que
que eu tenho F, então isso dizer que eu tenho F holomorfa em O, e tal que 1 é igual a Z menos zeta vezes F de Z no bordo de O, porque isso vale por causa disso, por causa disso, então olhando no quadro, então por causa disso, no bordo eu tenho F é igual a 1 sobre Z menos zeta no bordo, então eu posso multiplicar por Z menos zeta. Só que aqui, por causa do princípio de máximo, então o princípio de máximo diz que eu devo ter a mesma igualdade no interior. Então eu tenho 1 igual a Z menos zeta vezes F de Z em O também. Então isso é por causa do princípio de máximo. Só que a contradição de 1 e 2, então, por esse conjunto de hipóteses, é que isso não pode ser possível em O, porque F é contínuo no ponto zeta. Então, quando Z é igual a zeta, isso não pode valer. Então, isso dá uma contradição no ponto Z igual a zeta. Então, aqui 1 igual a 0 naquele ponto. Não dá. Então logo 1 verdade implica que 2 deve ser verdade. Tá, então vou guardar esse desenho só para pensar no o que estamos tentando fazer. Então a segunda coisa para hoje é mostrar que 2 implica 1. Então 2 verdade implica 1. Então supondo que a gente não tenha isso, então talvez isso não seja o desenho correto para nós. Então, a hipótese 2 é que todos os componentes de ômega menos K não são relativamente compactos. Então, isso, de uma certa forma, isso quer dizer que todos os componentes de ômega menos K interceptam o bordo de ômega, o bordo mesmo de ômega. Então isso é que todo componente tem o bordo de O intercepta intercepta o bordo de ômega zero. Então isso quer dizer que o fecho de O não é compacto em ômega. Então você pode verificar que isso é uma consequência de hipótese. Mas agora olhando a condição 1 que nós queremos demonstrar. Então isso é essa aqui é uma condição analítica sobre
espaços de Banach, espaços, subespaços fechados de um certo espaço de Banach. Então, eu considero V, que é funções contínuas com valores. Então, isso é funções contínuas com valores em K, com valores em C. Então, eu tenho uma norma nesse espaço que é o subnorma. Então, vou dizer aqui. Então, isso é um espaço de Banach. Então, isso é um espaço de Banach. E como eu mencionei, então, tem os dois teoremas importantes. Então, o primeiro é o teorema de Hörmander. Eu não vou enunciar o teorema de Hörmander, nem demonstrar o teorema de Hörmander, mas corolário de Hörmander que a gente vai utilizar. A segunda coisa é que o espaço dual desse espaço, de V, pode ser compreendido em termos de medidas de Radon no conjunto K. Tá. Mas eu vou considerar subespaços V1 então V1, então isso é funções analíticas em ômega. Então, funções analíticas em ômega são contínuas em K. Então, funções analíticas restritas a K, isso dá uma família, um espaço vetorial, um subespaço vetorial de funções contínuas em K. Okay. Então, isso não é fechado na topologia, mas a gente pode considerar o fecho disso. E também V2, que é a união de A ômega restrito a K, e isso é para todo ômega. Então, isso é para todo ômega, uma vizinhança, para toda vizinhança de K. Então isso também, obviamente, V1 é um subespaço de V2. Então, V1 é um subespaço de V2, porque esse conjunto V2 inclui funções que são analíticas em todo ômega, mas além das funções analíticas em ômegazão, você tem todas as funções analíticas que são definidas não em ômega inteira, mas em subabertos de ômegazão. Então isso é para toda vizinhança então de K dentro de ômegazão. Então, eu tenho V1 dentro de V2 dentro. Então essas são todas funções contínuas em K. Então, um exercício é que V2 é um espaço vetorial. Isso não é super difícil. Você tem uma função que é definida em um certo conjunto, e outra função que é definida em um outro conjunto, ambas vizinhanças de K. A intersecção também é uma vizinhança de K. Então, a soma vai ser
bem definida na intersecção das vizinhanças. Então, isso é o espaço vetorial. A segunda coisa, a próxima coisa, então o que eu quero é mostrar que V2 é dentro de V1 fecho, dentro de V2 fecho. Então isso é nessa topologia, então nessa topologia de funções contínuas em K. Porque então isso é o fecho não é então como subespaços no espaço de Banach. Então isso é porque então isso é porque eu quero que para qualquer função que é holomorfa em alguma vizinhança de K, o que eu quero é, então isso ser pertencente no fecho de V1, no fecho desse aqui, é que existem funções globalmente definidas em ômegazão, tal que convergem na topologia uniforme em K para esse elemento de K2. Então, o que eu quero mostrar é que V2 é contida no fecho, então V1 e V2 não são necessariamente fechados, mas eu quero mostrar que no fecho que todo elemento em V2 pode ser aproximado uniformemente em K por elementos de V1. Então, essa inclusão é a afirmação de condição 1, essa condição 1. Então, um exercício na teoria de espaços de Banach, que é o seguinte, que o V1 fecho é igual à intersecção de núcleos de aplicações lineares em V. Então, isso é onde L manda V para C. Então, isso é linear contínua. Então, uma aplicação que é linear e contínua ou limitada. Não vou falar o que significa limitada ou contínua, mas isso é um conceito muito padrão em análise funcional. Linear e contínua, tal que V1 está no núcleo. Então o fecho de V1 é a intersecção dos núcleos de aplicações lineares. Então isso é um outro exercício. Então isso é um exercício, isso é um outro exercício. E na verdade isso é uma consequência de Hörmander. Talvez seja possível demonstrar sem, mas meu argumento quando eu olhava isso um outro dia era usava o teorema de Hörmander. E então agora seja
F um elemento de V2. Então, isso dizer que F é um elemento... então, isso F é uma função analítica. Depois eu vou restringir para K. Então, isso é uma função analítica. Então, isso para alguma vizinhança de K. E, então, seja isso e seja ele um elemento do espaço dual. Então, uma aplicação linear contínua, tal que L de G é igual a 0 para todo, então, para todo G, para todo elemento de G, um elemento de V1. Então, isso quer dizer que existe uma medida mi, então que L de G é igual a integral em K de G vezes a medida. Então, o teorema de representação de Riesz diz que toda funcional linear é dada por integração da função então, com respeito a certa medida. Então, essa hipótese é que, então, supondo que G de mi em K é igual a 0 para toda função que é analítica. Então essa hipótese é igual a essa condição sobre sobre a medida. Tá. Então agora seja phi a função definida por phi de xi, se não xi, zeta, igual a integral sobre k de 1 sobre z menos zeta com respeito a essa medida. Então considere aquela função em que estamos integrando com respeito a essa medida. Então, um desenho. Então, a gente tem, eu vou considerar ômega e essa bolota menos esse disco. Então, a gente precisa mais luz. Tá. Então, isso todo é ômega. E o exemplo para ter na cabeça do conjunto K é que K é esse conjunto aqui. Então, o complemento ômega menos K tem essa parte no exterior que não é compacto. Então o fecho em ômega não é compacto, porque fechando em ômega esse componente, você adiciona uma parte do bordo em K, mas você não inclui essa parte no bordo
que é o bordo de ômega ali. E também você tem esse componente. Então, isso é um componente de ômega menos K. Isso é um componente de ômega menos K, mas isso também não é relativamente compacto, porque fazendo o fecho em ômega, você adiciona alguma coisa, de novo, o bordo interior de K, mas você não adiciona esse bordo de ômega. Então, essa configuração satisfaz as condições da segunda condição no teorema de Runge. Então, agora, voltando, eu estou considerando essa função. Então, agora eu estou integrando com respeito à medida em K. Então, o teorema da primeira aula, diz que φ é holomorfa em si no complemento. Então, essa função é holomorfa no complemento do suporte da medida. Então, isso é holomorfa para xi fora de K, em zeta, em K complemento. Então zeta, isso é para... então, quando zeta é longe de K, então essa função é holomorfa. Mas outra condição é que em C menos K. Em C menos K. E para zeta em ômega complemento, que é C menos ômega, a função z indo para 1 sobre z menos zeta, isso é analítica em ômega. Então, isso quer dizer que, aplicando essa hipótese aqui, então, logo, a integral sobre K de 1 sobre z menos zeta dmi de z é igual a 0 para todo z no exterior de ômega. Então, isso é por causa dessa hipótese. Sim. Então, isso é por causa dessa hipótese que nós colocamos na medida. Mas além disso, então, estendendo isso um pouco, eu posso fazer todas as derivadas disso. Então, a késima derivada dessa função é k factorial vezes a integral de 1 sobre z menos zeta a potência k mais 1 dmi de z. E pelo mesmo argumento, φ k de z é igual a 0 se zeta é fora de ômega.
pelo mesmo argumento que isso elevado a alguma potência também é holomorfo, também é holomorfo em ômega. Então logo, φ é holomorfa zero em um ponto em um ponto a ordem infinita, a ordem infinita, a ordem infinita então no ponto zeta em ômega, então em algum ponto lá, em algum ponto no complemento. Então, por continuação analítica, φ é identicamente zero em qualquer componente do complemento de C, que é C menos K, que intersecta ômega, o complemento de ômega. Então, isso quer dizer que para algum ponto zeta aqui, que é estritamente fora de ômega, isso é, então essa função, que é holomorfa no exterior de K, então essa função é holomorfa em tudo isso, é zero, então é a ordem do zero nesse ponto, então tem ordem zero, a ordem infinita nesse ponto aqui. Então, por continuação analítica, em tudo esse componente do complemento de K, então, por continuação analítica, a função tem que ser identicamente zero, então, nesse componente inteiro do complemento de K. Então, isso vale para todo componente conexo do complemento de K, que intersecta o complemento de ômega. Então, o complemento de ômega não precisa ser aberto, mas, ou pelo menos não precisa ser, precisa ter interior não vazio. Mas eu posso só ter algum ponto aqui, eu posso ter ômega menos esse ponto, e essa função vai ser holomorfa nessa vizinhança. Eu só preciso um ponto no complemento de ômega, onde a função zera a ordem infinito. Então, isso implica que nesse componente de ômega menos K, a função zera identicamente. Então, isso quer dizer que com a hipótese 2, então a hipótese 2 diz que todo complemento, ou todo componente de ômega menos K intersecta o bordo de ômega. Então, em particular, intersecta o complemento de ômega. Então, isso quer dizer que φ é identicamente zero em tudo do complemento de K. Tá. Então agora eu a gente pode fazer alguma coisa, ok? Então,
Então, agora, seja f uma função analítica em alguma vizinhança de K. Então, isso para K, então, uma vizinhança. Então, ômega é uma vizinhança de K. E seja psi uma função de suporte compacto em ômega, seja psi uma função de suporte compacto em ômega, tal que psi seja identicamente 1 em K. 1 em K. Então, isso é, de certa forma, isso é o tipo de argumento com função bump que nós usamos na última aula, algumas vezes. Então aplicando, de certa forma, a teorema de fórmula de integral de Cauchy. Fórmula de integral de Cauchy. Então, agora, o que nós fazemos com isso? Tá. Então, o teorema, então, a fórmula de Cauchy diz que se que letra Z está em K, a gente tem f de Z é igual a 1 sobre 2pi vezes a integral sobre ômega de 1 sobre zeta menos Z vezes a derivada vezes que letra? F de zeta vezes d psi sobre d zeta barra d zeta barra. Então, essa integral, então, essa aqui faz parte da fórmula de integral de Cauchy. Então, na fórmula completa, você tem um outro termo que é integrando no bordo de ômega, só que no bordo de ômega, essa função psi é identicamente zero. Então, a contribuição do outro termo é nulo. Então, nós temos isso, só que essa função é igual a zero em K. Então, isso é só integrando em... Então, eu só integrando em ômega menos K, pois d φ sobre d zeta barra é igual a zero em K. Isso é igual a identicamente 1 em K. Então, logo, eu vou integrar. Então, eu vou integrar com respeito a essa medida μ. Então, eu posso integrar sobre K de f de z vezes dμ de z. Isso é 1 sobre 2pi, a integral sobre K, a integral sobre ômega, de f de zeta menos z d psi sobre d zeta barra, d zeta barra, d zeta barra e também dμ de z. Então, isso é também integrando com respeito a então, essa coisa aqui é integrando com respeito a μ. Trocando a ordem de integração, isso me dá 1 sobre 2pi
a integral sobre ômega integrando sobre k de 1 sobre zeta menos z de mi de z vezes f de zeta de psi sobre d zeta d zeta barra. Então, isso é usando o teorema de Fubini, que é permitido, porque nós temos uma medida de Radon, então, integrabilidade de funções limitadas, então, integrabilidade dessas funções é garantida. Sim. Sim, porque eu estou porque estou tomando zeta em, então eu tenho zeta em ômega menos k, eu tenho z somente em k, então eu poderia garantir, se eu quisesse, que isso fosse limitada, pelo menos, quando zeta e z tomam esses valores. E f holomorfa em ômegazinho, e essa derivada, a derivada de psi, também é uma função limitada. Então, para poder usar o teorema de Fubini não tem problema. Só que, onde eu estou? Essa função φ é identicamente zero quando z, então, φ de z e... Não, isso é φ de zeta. Isso. Então, φ de zeta é igual a zero para todo zeta no exterior, então, no exterior de K. Então, aqui eu tenho zeta somente no exterior de K. Então, zeta só faz sentido. Então, ou eu tenho isso, ou, então, isso continua sendo... não, isso é igual a zero. Então, isso é igual a zero em K. E para zeta fora de K, isso é igual a zero. Então, isso é φ de zeta é igual a zero. Então isso é... então, isso é igual a zero em K. Isso é igual a zero em ômega menos K. Isso. Então, isso é igual a zero ou isso é igual a zero. Então, de qualquer forma, essa integral é igual a zero. Então, agora, voltando, a gente consegue ver que isso é o que nós queríamos. Então, L de G é igual a zero, é igual a integral sobre dmi sobre K. Então a hipótese é que isso é igual a zero se G é uma função holomórfica, então é uma função analítica, então analítica no espaço inteiro restrito a K. Então a conclusão é que isso é igual a zero se f é uma função então para qualquer para qualquer f dessa forma, uma vizinhança de K, então logo aquela função f
Então, isso vale... então, logo, F está no núcleo de L para todo L em V estrela, tal que L seja igual a zero em V1, que é isso. Então, como eu mencionei no começo da demonstração, isso demonstra que F está no fecho de V1. Então, logo, toda função então, F em A de ômega. Então, restrito para cá é o limite uniforme de elementos de A de ômega restrito local. E isso é a conclusão. Isso é a conclusão, então, logo condição 2, que é a condição topológica, implica condição 1. Então, esse teorema é interessante porque é uma mistura de análise complexa, teorema de fórmula de Cauchy, etc., com essas propriedades de análise funcional. E essa interação entre análise funcional e análise complexa é uma terma que reaparece várias vezes nesse assunto. Pelo menos pelo olhado de Hörmander. Então, isso é uma coisa que aparece com frequência. Bom, então, o que mais? 21, 22. Então isso é 2 implica 1. Eu vou mostrar que isso implica 3. E nós vimos que 1 implicava 2, é que 3 implica 2. Não, isso. Tá. Então é só esse último ponto que falta. Então, só 1 implica 3 que falta. Tá, então, seja...
Então, sim, então o argumento, na verdade, não é exatamente isso, mas eu vou demonstrar 2 implica 3. Eu vou supor 2. Eu sei que 2 é equivalente a 1. E eu sei que 1 implica 2. Eu sei que 1 implica 2. Então, tá. Tanto faz. Então considere o duplo ômega é K, satisfazendo hipótese 2. Então, pelo desenho, eu tenho... Então, isso é ômega. Então, isso é ômega. Então, sempre eu tenho... Então, isso é o meu conjunto K. E seja Z um ponto no complemento de K, é L uma bola centrada naquele ponto, uma bola fechada centrada naquele ponto. Então, para epsilon suficientemente pequeno, então para algum ponto Z aqui, então essa bola, o fecho é completamente contido em ômega, é desjunto do conjunto K. Então isso é para epsilon suficientemente pequeno para não intersectar. Então, para não intersectar com epsilon. Então, L é igual a K. Não, isso não é L. Então, L é igual a K união com essa bola. Então, L é K intersecta com essa bola. Sim, tanto faz, eu vou escrever assim. E os componentes de ômega menos L são os mesmos que ômega menos K, só que tirando essa bola não introduz, quando a bola é suficientemente pequena, a bola não introduz novos componentes. Um novo componente. São os mesmos que ômega menos K, tirando a bola de um componente. Então, logo, em particular, então nenhum componente de ômega menos L é relativamente compacto em ômega. Então, em particular, nenhum componente desse novo conjunto é relativamente compacto em ômega. Então, nós satisfazemos com esse duplo, ômega é L,
nós satisfazemos a hipótese 2. Então, 2 implica 1, então podemos aproximar funções. Então, podemos fazer uma aproximação. Mais especificamente, a função que letra que eu usei, u de z igual a 1 numa pequena vizinhança de K, é 0 numa vizinhança da bola, disso é holomorfa numa vizinhança em alguma vizinhança de L. Então, logo, por condição 1, existe uma função holomorfa f, então, analítica em todo ômegazão, tal que o sup em L de u de z menos f de z é menor que 1/3. Então, isso quer dizer que u de z... desculpe, eu tenho que trocar isso. É igual a 1 aqui, é igual a 0 aqui. 1 é 0. Então, isso quer dizer que u de z em valor em particular, isso quer dizer que f de z nesse... Então, isso não é a mesma... Eu vou chamar isso zeta. Z é fixo. Então, isso quer dizer que f de z em valor absoluto é maior que 2 sobre 3, mas o sup sobre k de f de z é menor ou igual a... menor que 1 sobre 3. Então, então isso logo logo nós temos a condição 3 de Runge. Então isso é a demonstração do... Então isso é o final da demonstração do teorema de Runge. Então é interessante, é interessante. Então
É interessante porque relaciona a topologia de conjuntos em C com propriedades de aproximação por funções globalmente definidas em ômegazão. Isso generaliza aquele conceito, aquele fato de, então, aquela ideia de aproximar funções no disco com polinômios, uniformemente assim. E também está relacionado com nova ideia, nova noção, o conceito de convexidade, que é convexidade com respeito a essas funções analíticas. Então, isso junta várias ideias. E talvez estendendo aquela última ideia de convexidade, a gente, então, estendendo essa última ideia, a condição 3, a gente pode investigar ou considerar essa última condição um pouco mais. Então, eu faço a definição. Então, isso posso colocar uma. Então, isso é o final da demonstração. Então eu faço uma definição. Então, seja então, ômega em C no domínio é K em ômega compacto. Um conjunto compacto. Então, eu vou fazer uma definição que, de uma certa forma, é com o involutivo convexo de K, o involutivo com respeito às funções em ômega, as funções holomorfas em ômega. Então seja K chapéu, ou K chapéu, então, explicitando a dependência sobre o conjunto ômega. Então, isso é os pontos Z em ômega, tal que f de Z é menor ou igual ou sobre K da função do valor da função para toda função em ômega. Então, isso é então, a condição 3 no teorema de Runge diz que para todo ponto no complemento de K, existe alguma função analítica em ômegazão, então que a gente não tem essa desigualdade. Então, isso queria dizer, isso diria que a condição 3 é satisfeita se K chapéu é igual a K. Isso. Então, condição 3 de Runge diz
que K chapéu de ômega é igual a K. É igual a K. Só que essa condição não vale sempre para todo K ou para todo ômega, mas essa condição vale para certos K. Então, dado K, dado K, isso não vale sempre, isso não vale necessariamente essa igualdade de conjuntos. Mas eu vou investigar, eu vou dar algumas propriedades então, algumas propriedades. Desse K chapéu. Então, eu vou escrever principalmente com K chapéu e ignorar a dependência sobre ômega. Eu vou enfatizar a dependência sobre ômega quando potencialmente poderia estar considerando diferentes domínios. Tá? Mas a proposição é então isso é para K compacto em ômega. Então, a primeira é que esse conjunto K chapéu é contida no involutivo convexo de K. Então isso é o menor conjunto convexo que contém K. A segunda condição é que a distância de K chapéu até o complemento de ômega é igual à distância de K até o complemento de ômega. Então, K compacto implica que K chapéu é compacto. Então, pode pôr ômega aqui. A quarta condição é que, fazendo o chapéu, então, K com dois chapéus é igual a K chapéu. A quinta condição é que isso é mais concreto. Então isso é a união de K com todos os componentes de ômega menos K que são relativamente compactos em ômega. Então, isso é a união de K com todos aqueles componentes que forçam ou deixam K não satisfazer as hipóteses do teorema de Hörmander.
Então, isso é a união de K com todos os componentes de ômega menos K que sejam relativamente compactos em são relativamente compactos em ômega. Então, isso dá um pouco de informação sobre esse conjunto. Na verdade, esse conjunto não é... não sei, eu acho que... sei lá, então... sim, essa terceira condição é importante de uma certa forma, porque, então, eu vou demonstrar o teorema, mas uma consequência do... Então, uma consequência de 3 a 4, uma consequência de 3 a 4 é que para qualquer ômega, podemos construir, ou existe uma exaustão, existe uma exaustão de ômega por compactos. Então, isso vai dizer que ômega é a união de Kn de compactos, tais que ou tal que primeiro Kn é contido no interior de Kn mais 1, e segundo que Kn chapéu é igual a Kn. Então, isso você pode... então, você pode apagar ou cobrir o conjunto ômega em compactos, indo para, então, cobrindo até infinito, sendo, então, ômega sendo limitado ou não limitado. Mas, então com essa condição, a gente pode, só com bolas, ou bolas que satisfazem a intersecção de uma coisa, que, então satisfazer essa primeira condição não é muito complicado, mas em cada ponto, nós podemos supor que o Kn é igual, satisfaz essa condição. Então nós podemos exaustar, não sei se essa palavra existe em português, mas você pode cobrir ômega com compactos, tal que em cada vez o compacto satisfaz, com respeito a ômega, satisfaz as hipóteses do teorema de Runge. Então, em cada ponto nós satisfazemos a condição de Runge.
Então, o fato que isso é possível, então, seguindo as condições 3 e 4, vou deixar com o exercício, mas isso é uma condição importante. Mas, então, agora a demonstração. Eu gosto bastante da primeira, então na primeira condição, então já vimos que Z é contida no involutivo convexo de K, se para todo L uma funcional linear, então isso é linear sobre as reais, L de Z é menor ou igual ao sup de zeta em K de L de zeta. Na verdade, a gente não viu isso, mas eu deixei com o exemplo. E, de uma certa forma, você pode demonstrar teoremas desse tipo, ou esse teorema, não somente em C, mas em qualquer espaço de Banach. Esse teorema é uma consequência do teorema de Hörmander. Então, aquela ferramenta, aquele martelo grande, então mostra que nós temos regras desse tipo em espaços de Banach, então mais complexos. Então, só que isso é verdade, então isso é equivalente ao fato de que para todo W em C, então eu vou apagar isso. Para todo W em C, a parte real de Z vezes W é menor ou igual ao sup sobre zeta em K da parte real de zeta vezes W. Então isso é, de uma certa forma, uma visão extremamente simples do teorema de representação de His, dizer que uma funcional linear tomando valores em R, você pode identificar com elementos de C, sei lá, então isso é. Mas, então, essa desigualdade é equivalente a essa desigualdade para... então, isso vale, com essa desigualdade valendo para todo W. Então, seja Z um elemento de K chapéu, ômega, mas K chapéu, então, para a função f de z igual a exponencial de alfa vezes z, alfa está tomando lugar de w, então, só uma coisa para lembrar é que exponencial, quando eu tenho exponencial de z igual a exponencial de x mais y, o valor absoluto disso é igual a exponencial de x. Então, o valor absoluto de exponencial de z é igual a exponencial de parte real de z, que é, de certa forma, o que nós temos aqui. Então, isso é uma função holomorfa em ômega. Então, logo,
o valor absoluto de Z é menor, pela definição de K chapéu, isso é menor que o sup sobre zeta de f de zeta. Isso quer dizer que, então, isso é exponencial a parte real, de alfa z é menor ou igual ao sup sobre zeta de exponencial de parte real de alfa vezes zeta. Exponencial é crescente, então logo a parte real de alfa z é menor que o sup sobre a parte real de alfa zeta. Então isso vale para todo alfa, então logo z está no involutivo convexo de K. Então, esse argumento é muito simples, é muito elementar, mas eu gosto bastante. Eu gosto bastante como a aritmética dos números complexos relaciona com essas coisas. Então, é só esse fato que eu vou... Então, relacionando a parte real de alguma função é igual ao valor absoluto de alguma outra função. Então, isso é uma coisa especial da exponenciação. Então, essas propriedades aparecem muito quando você fala de... Então, a gente vai falar de funções subharmônicas. Então, basicamente, esse comportamento, essa relação que entra bastante quando falamos de subharmonicidade, plurisubharmonicidade de funções. Então, o segundo ponto é sobre distância. Então, o segundo ponto é sobre distância. Então, primeiro, nós temos K é dentro de K chapéu. Então, isso é óbvio. Então, isso é tautológico, mais que tautológico. Então, isso implica que a distância de K até ômega, até o complemento de ômega, é maior ou igual à distância entre K chapéu e o complemento de ômega. Então, vamos... Eu não sei se isso é o melhor, mas não pode ser pior. Então, a gente tem essa desigualdade. Então, isso é só pela inclusão, mas o que é necessário é mostrar a desigualdade no outro sentido. Então, seja Z em K chapéu e zeta em ômega complemento. Então, a distância entre os conjuntos é, então isso é ômega. Eu tenho algum conjunto K. Então, isso é o conjunto K. Então, a distância entre... Então, a distância de K até ômega
complemento é o ínfimo de distâncias entre algum ponto em K e algum ponto no complemento de ômega. Então, o ínfimo de distâncias entre pontos em K e ômega complemento. Então, eu vou medir, eu vou querer medir o complemento, a distância entre esses. Então, nós temos Z indo para 1 sobre Z menos zeta. Essa função, então, zeta é no complemento de ômega. Então, logo isso, então essa função é analítica em ômega, em tudo ômega. Então, logo, Z em K chapéu implica que o valor absoluto disso, de Z menos zeta, é menor ou igual ao sup sobre W em K, de 1 sobre W menos zeta. Então, isso é f no ponto z, e isso é o ínfimo da função f. Então, o supremo dessa função f sobre todas as funções nesse conjunto compacto. Só que, mexendo com essa desigualdade, eu posso multiplicar por W menos Xi. Isso quer dizer que, eu vou tirar o desenho agora. Então, isso quer dizer que o ínfimo sobre de W em K, de W menos zeta, agora é menor ou igual a Z menos zeta. Então, isso é multiplicando uma coisa. Então, essa desigualdade implica isso. Então, com esse sup virando um ínfimo nesse lado. Então, agora eu faço o ínfimo sobre todas as zeta aqui. Eu ínfimo nesse lado sobre todos os Z e todas as zeta. Então, então eu tenho ínfimo sobre W em K e zeta em ômega complemento. Isso é menor ou igual ao ínfimo de Z em K chapéu e zeta sobre ômega complemento. Então, essa desigualdade agora é a desigualdade oposta que nós temos aqui. Então, esses dois implicam igualdade aqui. O próximo é condições. Então, eu vou deixar exercícios. Então, condições 3 e 4 são exercícios. São muito simples. É basicamente quase tautológico. Mas eu queria incluir naquela lista de condições por causa daquela implicação que eles dão sobre a exaustão do conjunto ômega
por compacto satisfazendo a propriedade. E a última condição cá eu tenho que lembrar como se faz. A condição 5 é o seguinte. Então, seja O em ômega menos K, um componente, tal que o fecho de O intersecta com ômega é compacto. Então, isso quer dizer que o bordo de ômega é contido no bordo de K. Então, para Z nesse conjunto O, então nesse componente de ômega menos K, é para qualquer função analítica em ômega, a gente tem f de Z em valor absoluto em menor ou igual ao sup sobre o bordo de ômega. Então, isso é pelo princípio de máximo. Então, isso é o princípio de máximo. Isso é o sup sobre K da função. Então, isso é por causa disso. Então, por causa dessa inclusão. Então, esse argumento eu já usei no início da demonstração de Runge. E, então, isso implica que esse ponto Z está em K chapéu, então O está em K chapéu. Então, isso quer dizer que a união, então isso quer dizer que a união, então isso é, então todos os componentes que satisfazem isso, então K junto com todos aqueles componentes é contida em K chapéu. E, pelo contrário, então, pelo contrário, isso é um conjunto K junto com os componentes de ômega menos K, que são relativamente compactos. Isso é um conjunto compacto em ômega. Então, L igual a K união com esses componentes. Então, em ômega é compacto. Em particular, porque isso é fechado, é um conjunto fechado dentro desse conjunto fechado que também é compacto. Então, então isso é um conjunto compacto, mas os componentes de ômega menos L, os componentes de ômega menos L
são os componentes de ômega menos K que não são relativamente compactos em ômega. Então, logo, o duplo ômega é K, ômega é L, satisfaz as condições de Runge. Então, logo, então esse duplo de um domínio e um subconjunto compacto, eles juntos satisfazem as condições do teorema de Runge. Então, logo, existe uma função, existe o logo se Z não está em L, então existe f, uma função analítica em ômega, tal que f de z em valor absoluto é maior que o supremo sobre L de f de zeta, e isso é maior ou igual ao sup sobre k de f. Então, logo, z não está contida em k chapéu. Então, isso quer dizer que essa união de k mais os componentes que satisfazem essa condição topológica, então, isso é um subconjunto de K chapéu, mas, pelo outro lado, um conjunto, um ponto que não é dentro dessa união, necessariamente, não é um elemento de K chapéu. Então, necessariamente, logo, K chapéu é igual a K mais esses componentes de ômega. E isso é a última propriedade. Isso é a última propriedade daquela lista de 5 que eu queria demonstrar. Tá, então eu vou deixar lá. Então, muito obrigado. A gente se fala em breve, eu espero.